Amém. Boa noite. A paz do Senhor. De novo vou compartilhar alguns versos que veio no meu coração e peguei aqui, taquei aqui no monitor. Então, eu pus o nome do texto de Sintonizados com o Pai, com Deus. Existe uma sintonia que a gente chama de comunhão, né? Ele fala para a mulher samaritana que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Em Deus não tem fermento de fariseus, não tem hipocrisia, não tem nada disso, e é isso que ele quer daqueles que o buscam, né? Então, veio o verso de 1 João 5 que fala: e esta é a confiança que temos nele, que temos para com ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso é maravilhoso. Então, a fé é uma coisa muito simples para aqueles que receberam esse dom, né? Esse presente, né? Então, João está falando daqueles que nós temos essa confiança, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ele cumpre, ele responde, ele age. Então, comigo aconteceram coisas assim maravilhosas nesses últimos anos. Primeiro, quando eu fiz uma pergunta sobre, eu já falei isso várias vezes, sobre os 3 blocos de 7 do Apocalipse, que coisa extraordinária. Quando que eu ia imaginar quanta coisa o nosso Senhor iria me falar apenas lendo a Bíblia, né? Que vieram depois daquela pergunta, que eu perguntei assim com a maior naturalidade do mundo. Então, se a gente for pedir coisas egoístas, coisas muito pessoais, coisas que não são da vontade dele, certamente ele não vai fazer. Mas quando nós estamos equalizados, né? E queremos saber essa vontade, né? Então, aí acontecem coisas extraordinárias. Então, por exemplo, vou pegar aqui, peguei também um texto aqui, um versículo só, de um capítulo muito profundo de Efésios, capítulo 1. Eu acho que uma profundidade assim, é muito tutu com feijão, né? Mas vamos pegar só o verso 9. Eu vou ler o 8 antes, que ele fala assim, que Deus derramou, não, vamos pegar o 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, que nós em toda sabedoria e prudência. Agora presta atenção no verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Aí ele fala de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Porque realmente tudo converge, mas tudo vai convergir muito mais forte para ele. Ele é o sol da justiça, ele é a luz do mundo, ele é o rei dos reis, ele é o príncipe da paz. Quanta coisa podemos dizer da pessoa de Jesus Cristo, né? Ele virá com a terra em escuridão para resgatar os seus, né? Então, quando o Senhor Jesus vem, ele, como eu já falei, termina esse tempo que muitos chamam o tempo da graça, não que a graça de Deus vai se findar, não, mas vem o tempo da ira de Deus, que nós vamos ver em Apocalipse 15:16, as 7 taças da ira realmente serão terríveis, né?
depois o julgamento de uma figura que Apocalipse chama de Babilônia meretriz. Mas na verdade não é uma mulher. Meretriz porque ele está fazendo uma ligação com uma prostituta, tá? Mas o que vem primeiro? Babilônia, o grande império, tá? Então é uma personagem figurativa, né, que representa essa liderança do mal, perversa, que estão fazendo coisas terríveis na Terra. E então eu vejo o seguinte, eu estava falando, ele vai então julgar essa liderança, que é o capítulo, aí vem capítulo 17 e 18, é o julgamento de Babilônia meretriz, né? Então, muita coisa para gente, para a gente entender, mas é simples, eu vejo assim, é só pedir com fé, Senhor, me explica isso. Senhor, não estou entendendo direito isso aqui. Os discípulos faziam isso. Senhor, aquela parábola do joio no campo, nossa, que coisa, fala para a gente dela. Então, eles sabiam que para eles era permitido o Senhor revelar esses mistérios. Mistério é aquilo que está oculto, que está escondido e que ninguém tem acesso. Então, Jesus falava para os discípulos. E aí ele explicava as parábolas. Então, eu também perguntei, sabe, acho que o ano passado, retrasado, foram momentos muito difíceis, eu sofrendo, pensando em muita gente muito próxima de mim, e tinham noites que eu ficava angustiado, ficava muito triste. Então eu suplicava, eu falava, Senhor, suplicava pela vida de muitos, né? Por quê? Porque eu estava conseguindo ver muito nítido tudo que estava acontecendo. Então, e um dia eu falei, Senhor, não é possível que todos esses absurdos que estão sendo feitos, esses genocídios sem precedentes na história, que isso não esteja registrado na tua palavra. Tem que estar registrado na palavra. Então eu fui orando muitas noites. E sempre de madrugada. Eu orava baixinho, com meu coração extremamente compungido. E até que um dia a resposta veio, se vocês lerem com calma, desde o capítulo 14 de Apocalipse até 18, vocês vão ver que fala de duas iras, tá? A ira de Deus e a ira dessa Babilônia meretriz. Ou seja, dessa liderança do mal, né? E que diz o quê? Ela tem dado a beber o cálice da sua fúria a todos os povos, tá? Percebam isso. Eu lia e não me atentava para esse detalhe. Opa, então é uma série de coisas que o Espírito Santo vai mostrando para a gente. Então, isso ficou claro para mim. A resposta veio. Então se cumpre aí, ó. Esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor estava vendo meu coração, a minha dor, a minha preocupação, né, a preocupação da salvação de muitos. Então a resposta veio. Então a gente vê claro que tem o cálice da ira de Deus e tem o cálice da fúria, o cálice, podemos dizer, eu vi até uma tradução fora do Brasil, que diz o cálice mortal, né, da sua prostituição, alguma coisa assim, esse cálice dessa liderança, tá? E nós sabemos muito bem o que está acontecendo. Então o Senhor respondeu, né, de uma maneira muito, e coisa que estava no meu nariz, mas eu não conseguia ver. Então, vocês vejam com riqueza, né? Desvendando-nos o mistério da sua vontade, né? Segundo o beneplácito que propuseram em Cristo. Ontem eu fui assistir um culto que eu queria tomar ceia e lá eles leram Daniel 7, dentre vários versículos que leram, do que foi falado.
Então falava que todos os reinos da terra serão dados aos santos do Altíssimo, e eles possuirão esse reino, né, e reinarão para sempre. Né? Então, o que é isso? É a graça que o Senhor vai nos dar. Né? Nós reinaremos junto com Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Né? Então, mesmo que venham perseguições, que ocorram tudo que já está descrito, né? A Bíblia nos revela que os santos herdarão esse reino e todas as nações, todos os cantos da terra lhe estarão sujeitos. Por quê? Nós seremos reino e sacerdotes. Né? E só para concluir, você vê que Romanos, um texto tão conhecido da gente, Romanos 12, que ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, nós somos essa oferta. Nós somos o sacrifício que o Paulo está dizendo que o sacrifício é o meu ser, todo o meu ser. Né? Nós vamos apresentar ao Senhor. Só com um sacrifício puro, um sacrifício perfeito que ele fala, né? E não vos conformeis com esse século, presta atenção, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Isso é através da santificação da palavra de Deus, de estar mergulhado, sintonizado, equalizado com esse coração de Deus. Deixar ele estar sempre movendo, tudo novo. Ah, que maravilha! A gente olhar para a palavra e ver ela se renovando diariamente para nós, né, com uma beleza extraordinária. Né? E aí ele fala, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que, presta atenção, experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a gente percebe que Deus, ele tinha esse objetivo, ter comunhão com os santos, com os salvos, com os eleitos. Ele quer se revelar, né? Ele pede que a gente peça, né? Que a gente ore, né? E ele vai responder, ele vai ensinar, ele vai dirigir, a luz dele vai brilhar na palavra e nós vamos entender o que, quem sabe, muitos não conseguem entender, mas quando a gente ora com esse coração reto, com esse coração atraído, né, sedento por ele, tudo vem dele, então as coisas começam a acontecer. E o versículo para finalizar aqui, que eu gosto demais, que ultimamente tem tocado muito meu coração, está em Evangelho de João, pois vocês leiam, capítulo 1, é muito forte de Efésios, né? É muita riqueza. E aqui, ó, deixa eu ver, eu peguei mais um, está aqui, ó, João 14, 21. Então, que ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, mas não só pelo Pai. E ele fala, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, esse manifestar é revelar tudo o que Deus fez convergir na pessoa de Cristo agora, nessa dispensação da plenitude dos tempos, que é esse tempo que nós estamos vivendo. Aleluia! Quantas riquezas, quantas infindáveis riquezas, né? Quantos tesouros, né? Totalmente disponíveis a nós, os eleitos, os filhos de Deus. Amém. Fiquem na paz.